tanta turbulência. E a gente precisa permanecer. O Salmo 40, a gente não baseia a nossa vida só no verso 1 que fala: esperei com paciência. Mas também devemos nos pautar no texto que diz: firmou meus pés numa rocha. Firmou meus pés numa rocha. Porque o crente que está com os pés firmados na rocha, pode vir o que vier, ele está firme em Jesus Cristo. Quem diz amém? Glória ao nome de Jesus. Eu fui olhar o que significa permanecer, a etimologia da palavra permanecer, permaneça. Permanecer, meus irmãos, é uma palavra que tem algumas variáveis. E uma das variáveis da palavra permanecer é conservar-se vivo, ficar, esperar até chegar. Permanecer é esperar até chegar. Permanecer é continuar existindo. Se eu existo, eu permaneço. Essa palavra, quando eu fui ver ela agora à tarde, continuar existindo, ela é uma palavra muito usada pelos psicólogos, quando eles encontram pessoas que perdem o desejo de viver. Quando a pessoa se entrega ao sentimento de angústia, de isolamento, perde o apetite, não quer viver, então ela não quer permanecer na terra. Então, quando você vai a um psicólogo, a pessoa vai a um psicólogo com problemas de uma depressão muito forte, eles usam muito essa expressão: você precisa permanecer existindo. E na fé não é diferente. Se um crente em Jesus ele deixa de existir, Satanás ganha mais uma. Quando se trata de uma morte provocada, de uma fraqueza, a pessoa se entrega e sai da presença do Senhor. A morte espiritual, a morte física, como consequência do pecado, Satanás se sente vitorioso. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar ao diabo, e ele consegue ceifar alguém, porque o salário do pecado é a morte, ele se sente vitorioso. Mas todas as vezes que você está em fraqueza, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que ele não nos tenta, ele não nos prova acima do que podemos, mas nos dá o escape. Quando o crente se permite, ou permite ao Espírito Santo gerar o escape nele, e ele diz: não, mesmo na fraqueza, eu vou sobreviver, eu vou continuar existindo, o céu, Deus é vitorioso. Bendito é o nome do Senhor. Então, permanecer é ficar vivo, continuar existindo, continuar sendo, conservar-se. E como é que eu me devo conservar, para que eu permaneça na videira? Jesus está dando as suas últimas palavras aqui, instruindo aos seus discípulos. Veja que a etimologia da palavra está ligada ao discurso de Jesus. Capítulo 15, versículo 1 diz: eu sou a videira, o quê? Verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, faz o quê? Atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Observe que está ligado. Ou seja, não é porque você tem fraquezas, porque ele está dizendo que a árvore que dá fruto, ela pode se sujar.
Por isso que uma árvore boa, ela dá fruto, mas ela de vez em quando tem que ser podada, para que dê mais fruto. Às vezes não se trata de pecado, mas de coisas que vêm nos afastando de Deus. Aí o Espírito Santo começa a nos podar, para que a gente continue dando fruto, para que a gente continue existindo. Olha a palavra se confirmando aí. Para que a gente continue existindo, para que a gente se conserve em Deus. Não é tudo isso que significa, né, permanecer? Para que a gente fique vivo. Quem diz amém, meus irmãos? Veja o cuidado de Deus para com o crente que é servo. Essa palavra ela está no contexto, eu já falei, das últimas instruções de Jesus aos discípulos. Mas o que nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, nós, os irmãos que nos acompanham ali o culto no lar, diz que em primeiro lugar, nós devemos permanecer em Cristo, porque, vem a pergunta, porque Ele é a verdade e também Ele é a palavra da verdade. Por que eu devo permanecer em Cristo? Porque Ele é a verdade. Por que eu saí do mundo, abandonei tudo que eu gostava na carne? Porque eu encontrei a verdade. Por que eu devo permanecer nele? Porque Ele é a palavra. Só Ele tem palavra de vida eterna. Veja Salmo 119. Salmo 119. Eu queria pedir o irmão Alisson que sentasse ali, para ler para a gente, quando eu pedi o texto, porque o irmão Luiz está ali atendendo a tesouraria, para a gente ter uma dinâmica e as pessoas ao vivo, né, assistir e ouvir. Salmo de número 119, o verso de número 160. Pode ser sentado mesmo. Se o áudio estiver bom, o pessoal vai dizendo aí se o áudio está bom, viu? Se o áudio estiver bom, aí o pessoal vai dando um ok aí, porque de vez em quando o celular sai um pouco. Se o áudio estiver bom, o pessoal manda um joinha aí para a gente ir se organizando, por favor. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As tuas palavras são verdade desde o princípio. As palavras dos homens que existem, que existirão e que já existiram, tudo já passou. Mas a de Deus permanece para sempre. Fica firme, porque a palavra de Deus na tua vida ela é permanente. Fica firme, porque quem está falando ao teu respeito não mente. Fica firme, porque quem está falando tem uma palavra fiel. Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Glória ao nome do Senhor para sempre. Está tudo certo? O áudio, o pessoal está falando? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar. Em João capítulo 17, verso 17, nós vamos entender também essa verdade. João, Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, por que eu devo permanecer em Cristo? Porque Ele é a verdade e porque a sua palavra é a verdade. Para eu permanecer nele, eu tenho que ser santificado por Ele. Sim ou não, meus irmãos? E eu me santifico nele por onde? Não tem outro caminho. Pela palavra, pela palavra. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então, a palavra, ela tem esse poder de nos regenerar em Deus, de nos santificar em Deus. Jesus, testando os discípulos, disse: pode ir embora, vão, me deixem só.
E eles não disseram: para onde iremos nós? Não, porque eles tinham muito lugar para ir. O texto diz que ele falou: para quem? Para quem iremos nós? Não tem outro na sua vida que tenha a palavra de vida eterna. Não tem outro na minha vida que tenha a palavra de vida eterna. Por isso, fica na verdade, fica na palavra, fica na verdade, fica na palavra. Glória ao nome do Senhor para sempre. Se nós lermos também Efésios capítulo 6 e o versículo 14, nós vamos entender. Efésios capítulo 6, vamos acompanhar a leitura com o nosso irmão que nos ajuda nessa noite. Efésios capítulo 6, o versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Às vezes o ímpio ou um vizinho, um parente seu que não é crente, não entende como é que ele, ela, desempregado ou empregado ganhando pouco, numa luta dessa, e consegue permanecer indo para uma igreja, adorando, servindo, não nega, não chega aqui redesmungando do seu Deus. É lombo cingido, ungido. Quanto mais a vida bate na gente, quanto mais Satanás bate, tenta bater na gente, mais a gente firma, mais a gente firma. Oh, Rabácia! É isso que nos faz diferente, irmão. Porque cingir o lombo com a verdade, com a palavra. Mas você não murmura, você não espragueja. Você está num aperto desse, Jó. Você ainda vai continuar adorando, Jó? Vou. Mas é tanta ferida, mas eu vou. Mas você está todo machucado, mas eu vou. Não, amaldiçoa Deus, amaldiçoa não, que eu não sou louco igual você. Ele está cuidando de mim. Mas desse jeito sim, porque no final ele vai virar o meu cativeiro. Quem diz amém, meus irmãos? É isso que nos faz permanecer em Cristo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Por que eu devo permanecer em Cristo? Porque Ele é a palavra e Ele é a verdade. Ele é a verdade e a palavra, e isso está nele próprio, é a essência dele. Ele é a verdade. Jesus, ele não só pregou a verdade, ele é. Ele não só pregou a palavra, ele é a palavra. Aleluia. Veja aí João capítulo 1 e o versículo de número 14. João capítulo 1, o versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Duas coisas que nos faz estar aqui: a graça e a verdade e a graça e a verdade da graça. Glória ao nome do Senhor. Irmão, não existe pessoa mais feliz na terra do que eu e você. Mas apesar de tudo, sim, porque você tem graça e você tem a verdade. Você está aqui pela graça e porque a verdade te libertou. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então, por que eu na graça e na verdade eu me firmo? Porque você e eu conheceu. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui para explicar que conhecereis, você pega esse texto e faz uma concordância com aquele texto que diz: conheçamos e depois prossigamos em conhecer.
O processo não é só eu conheci a verdade, fui liberto da cachaça, fui liberto disso, daquilo, porque muitas pessoas nivelam a crença, a fé, quando você entra nela, só no deixar os vícios internos, os vícios externos, só em deixar as práticas do mundo que são visíveis, os vícios, os modismos. Mas como a Bíblia diz que eu e você, nós temos um velho homem, uma velha natureza, que essa só com a metamorfose do arrebatamento, ou seja, com a transformação, quando a trombeta tocar, é que ela vai ser revestida, isso que é mortal, vai ser revestida da imortalidade, né? Hoje uma irmã me perguntou se nós íamos ter memória, né, quando chegássemos no céu, e eu expliquei que uma das formas da gente entender isso é quando Jesus ressuscita em corpo glorificado, e o nosso corpo será semelhante ao dele. As mulheres chegam e ele diz assim: ó, diga a Pedro e aos discípulos. Então ele lembrou, ele não ressuscitou inanimado, ele ressuscitou com consciência. Amém, meus irmãos? Diga a Pedro, disse o nome, que eu ressuscitei. Ele estava tão consciente no corpo glorificado, que quando ele vai no caminho de Emaús, ele prega, e ainda lembra da sua morte, porque ele vai dizer: vocês estão estranhando porque o Cristo morreu? Deixa eu abrir aqui Isaías nas escrituras. Ou seja, ele lembrou que morreu, ele lembrou que sofreu, mas ele também lembrou que ressuscitou, ele também lembrou que tinha que cuidar de nós. E ele vai com aqueles discípulos tristes, e com a palavra, olha a palavra aí de novo, aquela tristeza, aquela angústia vai embora, e eles dizem assim: eu não conheço esse camarada, e eu sei que esse lugar é perigoso, mas ele pregou uma palavra aqui que mexeu comigo, eu preciso ouvir mais. O senhor não quer ir comer lá em casa, não? O senhor não quer ir posar, como diz o goiano, posar lá em casa, dormir lá em casa? Porque eu gostei da sua mensagem, eu estou sentindo uma coisa diferente aqui. E ele já estava em corpo glorioso, ele entrou ali com eles, não comeu, mas partiu o pão. Quando ele partiu o pão, eles disseram: esse partir do pão aqui só um parte. Glória ao nome do Senhor. Por que que eu e você permanecemos firmes nele, mesmo em tribulação? Porque a palavra dele nos alcançou no caminho. E quando nós entendemos o sentido da sua morte, e quando nós entendemos o sentido do seu sofrimento, nós dissemos: eu não tenho como, eu preciso entrar nesta salvação, eu preciso dele, ele tem que morar na minha casa, ele tem que sentar na minha mesa. Oh, aleluia, o meu coração ardeu. O verdadeiro evangelho é isso, é continuar conhecendo, é continuar sendo confrontado pela palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Eu disse aqui na Santa Ceia pela manhã, precisamos olhar para dentro de nós, porque é muito fácil nós olharmos para o nosso exterior, para os nossos que estão ao nosso redor. É olhar para nós e conhecer pela palavra aonde precisamos mudar, aonde eu, como um dirigente, como um líder, preciso mudar, aonde eu preciso me moldar pela palavra, começando de mim. Amém, meus irmãos? Porque a igreja, ela não aceita mais esse discurso de alguém que se coloca como o paladino da santidade. Você tem que mudar, não, a gente tem que ter a humildade como líder local de dizer: eu também preciso, eu estou aqui em processo, porque eu estou pregando uma palavra que ela tem 2 fios, e antes dela chegar aí, ela já cortou aqui. Antes do Espírito Santo me moldar aqui, mudar aí, ele já moldou aqui, porque nós vamos para o mesmo céu, servir ao mesmo Deus e tomar a ceia com o mesmo Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Tem que começar de mim, tem que começar do altar. Antes de eu dizer: minha esposa precisa mudar, eu tenho que mudar. As minhas ovelhas precisam, eu tenho que ver se eu não preciso de alguma coisa. Porque de vez em quando a Bíblia diz assim: falta-te uma coisa. Ele elogiou a igreja, e depois ele disse: mas falta-te uma coisa.
Todo mundo ele tem um porém, todo mundo ele precisa de uma mudança. Veja que a Bíblia diz assim: Naamã era rico, porém ele era o que, meus irmãos? Leproso. Elias, homem cheio, porém sujeito às mesmas paixões do que nós. É tempo de nos agarrar nessa graça, porque nós somos cheios de porém, e o Espírito Santo está nos acordando, Ele está nos balançando, Ele está mostrando que a volta dEle é a qualquer momento. E eu repito, começando de mim, nós precisamos entender que o céu é nosso. Quem diz amém, meus irmãos? O inferno é do diabo e seus demônios, mas o céu é nosso, o céu é nosso, o céu é nosso, porque estamos na verdade e estamos na palavra. Precisamos disso. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e dá. Primeiro eu tenho que ter cuidado de mim mesmo, e depois da doutrina. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, aplicar a doutrina primeiro em mim. Isso é importante. Jesus está mostrando. Eu me lembro que quando eu tinha uns 11 para 12 anos, o irmão me deu o primeiro livro de escatologia. E lá eu estudando, vi o nome de muitos países. E lá estava escrito assim: perto do fim, um país populoso, porém não muito expressivo, vai se levantar. E quando esse país se levantar, é sinal do fim. Eu não posso dizer o nome desse país aqui porque estou ao vivo, mas está aí, dentro dessa doença toda, desse mal todo que parou o mundo todo, tem um país subindo aí. A Bíblia não mente, o seu Deus não mente, o meu Deus não mente. Jesus vai voltar sim. Queira a filosofia humana ou não, Ele vai voltar. Queira o ateísmo ou não, Ele vai voltar. Queira o diabo ou não, a trombeta vai soar. Oh! E nós vamos subir em nome de Jesus. Em segundo lugar, devemos permanecer nele, porque sem Ele nós não somos nada. Não somos nada. Somos eternos dependentes dEle. Veja aí Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Por que a gente ora de joelho? Algumas coisas na igreja não é em vão, né? Ler a palavra, tem que ficar de pé para ler a palavra. Está escrito que Esdras, quando abriu o livro, todo o povo ficou de pé. Então tem uma base. Algumas coisas na igreja não é em vão, elas estão em seu devido lugar, com o seu versículo dando base para isso. Por que eu oro de joelho, se Deus recebe minha oração em pé, deitado, dormindo não, porque aí não tem como, né? Mas você, né, de bicicleta, viajando, dirigindo, pilotando uma moto, por que Deus, eu tenho que o joelho, se ajoelhar na Idade Média, era um ato de reverência que só se fazia a monarca, ou seja, eu reconhecia que alguém era meu superior, logo eu me rebaixava. Não é se rebaixar de desprezo, é se rebaixar no sentido de reconhecer, né, o status do outro. Quando o crente ele põe de joelho em casa, na igreja, ele está dizendo: eu sou súdito, eu sou servo do rei,
eu reconheço meu Deus como rei. Eu sei que Ele me ouve caminhando, dirigindo. Eu posso estar onde for, até nadando, se eu precisar falar com Ele, como Ele escutou Jonas lá do fundo do ventre do grande peixe. Mas quando eu boto o meu joelho no chão, logo é um sinal. Alguém diz assim, é um telefone. Parece mesmo, porque você coloca o joelho no chão e nós não somos pó. Eu sou pó, você é pó. Quando nós colocamos o joelho no chão, nós estamos dizendo, Deus, o pó está no pó, dizendo que o Senhor é grande, eu preciso de Ti. E quando o pó vai para o pó, aí Ele desce com a sua mão de poder para trabalhar, para curar, para abrir porta, para renovar, para fazer o milagre. Quem diz amém por isso? É a única vez que você vai ver um texto na Bíblia dizendo que Deus desceu. Foi quando Ele foi pegar o pó, a argila e o barro para fazer o homem. Então quando a gente vai para o pó, Ele age. Por isso que lá em Lamentações está assim, põe a tua boca no pó. Alguém pensa que orar no pó é aquele povo que ora com a cara no chão e se levanta, né? Todo meio desmantelado. Estou orando no pó. Não é isso não. Orar no pó é reconhecer. Orar no pó é dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Eu permaneço nele, porque eu reconheço Ele como meu Senhor. Salmo 121 é bem conhecido. Já vamos encerrar. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao mesmo tempo que eu vou para o pó, me humilhando como dependente dele, eu levanto meus olhos para o céu, reconhecendo que não existe nada acima dele. Olha como é bom ser crente. Eu vou para o pó reconhecer que preciso dele, e eu olho para o céu dizendo, não há outro Deus acima de ti. Quando a gente faz isso, a gente move o coração de Deus e as coisas acontecem mais rápido. Glória ao nome do Senhor. Aí Ele vem com a sua providência para nos dar a bênção e para nos fazer vitoriosos. Em 1 Crônicas, veja aí, capítulo 29, 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Quem sou eu? Quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. Sim. E das tuas mãos tu damos. Amém, meus irmãos? É o que Tiago diz lá na sua carta. Eu tenho que dizer, tudo foi Deus que me deu. Isso se chama mordomia cristã. Nós estudamos uma lição aqui. Mordomia cristã. Não é mordomia de preguiça. Mordomo, de servo. Eu trabalhei, foi eu que suei, foi meus braços que... Mas no final eu digo, foi Ele que me deu saúde. Foi Ele que me deu. Aí eu investi, eu corri. E não tem gente que é orgulhosa e diz, por que é difícil um rico entrar no céu? É por isso que ele não consegue reconhecer que tudo vem de Deus, até a saúde para ele trabalhar. Não, que negócio de Deus, foi meu braço, eu que fiz essa empresa, eu peguei do zero, eu comecei catando latinha, hoje eu sou empresário, porque Deus lhe deu vida. Mas é Deus, tudo é Deus, amém, meus irmãos? É Deus, e nós que servimos a Ele, devemos reconhecer. Ele abriu a porta, foi Deus. Eu acordei de manhã, foi Deus. Eu consegui comprar meu primeiro carro, Deus. Eu consegui a minha primeira casa, Deus. Eu consegui vencer, é Deus. É Deus e é Deus. Glória ao nome do Senhor. É Deus em tudo. Em terceiro e último lugar,
devemos permanecer nele por causa da nossa salvação. Ninguém é salvo se não for por Jesus. Se eu não estiver nele, o que é que diz lá? Vamos voltar ao primeiro texto. João capítulo 15, versículo 2: toda vara em mim, ou seja, está nele, é crente, aceitou Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, faz o quê? Atira. Existem algumas doenças que a pessoa pega num dedo que tem que cortar, senão pega no corpo todo. É a gangrena, né, que chama metástase. Se você tem uma planta que está doente, uma parte da planta, você tem que cortar para ela viver. Por isso que para que eu permaneça salvo pela fé, eu tenho que estar ligado na videira, em Cristo. Um dia encontrei um desviado, ele disse assim: não, mas eu tenho promessa. Se eu morrer assim na última hora, eu digo: vá pensando. Se fosse assim era bom. Se fosse assim tinha purgatório, que ninguém vai para o inferno com tal de purgatório, todo mundo passa pelo fogo e... mas era bom. Não é assim não. Mesmo você sendo tentado, porque Jesus de tudo foi tentado. Tentado a desistir, tentado a pecar, tentado a tudo. Mesmo você sendo tentado a abandonar tudo, permanece em Cristo. Não saia dele. Venha o que vier, fica agarrado na videira, para que quando a trombeta tocar, a gente no piscar de olho entrar nas mansões celestes. Glória a Deus. É esse o nosso propósito. Mateus capítulo 3, versículo 10, é uma palavra forte, mas ela tem que ser ensinada, porque a salvação, ela é uma coisa importante, é um presente, mas não é para sempre, como alguém diz por aí, ela tem um custo, e qual é o custo? É permanecer. 3:10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Lê mais um pouquinho. Com água, arrependimento